duas observações preliminares. A primeira é que o título da redação final do meu texto está ligeiramente diferente do que está anunciado, né, na programação e no resumo, né, na internet, que eu coloquei como Vampiroteutes Infernalis, como alegoria da pós-história e não como alegoria pós-histórica. Me parece que isso é mais preciso, né, no sentido do que eu gostaria de dizer. E a outra observação, num pequeno xiste, é que o texto foi concebido e esquematizado antes da Copa do Mundo, né? Bom, então eu passo a leitura por uma questão de economia do tempo, né? Quase ao final do ainda inédito manuscrito em português de Vampiroteutes Infernalis, há uma passagem discrepante da versão alemã publicada que talvez pudesse explicar a motivação de Flusser para escrever essa que é, de certo, a mais desconcertante de todas as suas obras. Na passagem, o filósofo narra sua perplexidade ao se deparar com um espécime do octópode que dá nome ao texto, no aquário de Bagnols-sur-Mer, a qual poderia ter sido a motivação para redigir a inusitada fábula. Cito, é uma citação um pouco longa, mas é totalmente fundamental. E assim, o autor viu emergir seu parente no aquário de Bagnols. Seu olhar odioso seguia os movimentos do observador fascinado. Sua pele cor de borracha virava de cinzento em azul e roxo, sobretudo em torno dos olhos. Seus órgãos de sucção ao longo dos braços se abriam e fechavam como válvulas, e seu jato, na proximidade dos seus alicates, sugava e expelia água. De resto, o bicho não se movia, estava de espreita, mas notava-se nele violência reprimida, como se mobilizasse toda a sua força bestial para não quebrar o vidro e lançar-se sobre o observador, a fim de esmagá-lo. O observador fascinado fica ele também paralisado, não apenas por terror, mas igualmente por embaraço. O terror é justificado, porque sabemos o que aconteceria se o vidro do aquário cedesse. O nazismo nos ensinou isso. Mas igualmente justificado é o embaraço. As modificações da pele do bicho são prova quão desesperadamente ele procura comunicar conosco. Não sabemos como comportarmos-nos sem cometermos impropriedades. Não podemos bater com cachimbo contra o vidro para convidá-lo a fazer gestos idiotas, como se ele fosse chimpanzé ou bebê no berço. Nem podemos estender-lhe a mão em gesto de paz que encerre com a guerra de vida e morte que travamos há incontáveis milhões de anos. Nem ainda podemos dar-lhe as costas num gesto de asco, gesto este que preferíamos, dada a nossa condição de burguês bem-pensante que somos. O guarda do aquário, vendo o embaraço, toma atitude de especialista. : Não se preocupe, isto aqui não passa de um molusco. Fecha aspas. E se perguntamos, por que o senhor deu para ele pneu para brincar como se fosse chimpanzé, não molusco? Fecha aspas. O guarda engole exclamação de surpresa, diz coisa incompreensível e afirma ser hora de fechar o aquário, conforme o regulamento do sindicato ao qual pertence. Fim de citação. É claro que esse é um momento, em plena fábula, de narrativa totalmente plausível em termos de realidade empírica, já que o aquário de Bagnols, um dos mais antigos da Europa, pode efetivamente ter abrigado um exemplar do Vampiroteutes Infernalis e não distava tanto do local de residência de Flusser na época provável de redação da fábula, isto é, na primeira metade dos anos 1980. Meados de 1980, não necessariamente a primeira metade. No entanto, a ideia de escrever fábulas, historietas em que os personagens centrais são animais antropomorfizados, e o fascínio por octópodes já havia ocorrido na mente de Flusser pelo menos 20 anos antes. Na verdade, ambos os elementos coexistiram na imaginação do filósofo num artigo intitulado Um Mundo Fabuloso, publicado em O Estado de São Paulo em novembro de 1964,
e reproduzida em ficções filosóficas. A fábula desse artigo consiste na situação em que um octópode, uma solitária e um embrião humano discutem com o objetivo de aferir qual dos 3 organismos seria o mais evoluído de acordo com os critérios darwinianos, eventualmente acrescidos de um tempero freudiano. Chama atenção o fato de que um dos argumentos centrais do texto sobre o Vampiroteutes já está presente aqui, diferente apenas em nuances, 2 décadas antes de sua redação, no discurso do octópode de Um Mundo Fabuloso. Cito: os vertebrados estão afastados da correnteza principal da evolução da vida. Esta se desenvolve, obviamente, nos oceanos, tanto de um ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. As espécies mais numerosas e as espécies mais evoluídas ocorrem nos oceanos. A direção principal da vida é o seu avanço das praias rumo às profundezas. Um braço subalterno e desprezível, de um ponto de vista darwiniano, estende os seus tentáculos em direção à terra firme. Mas é óbvio que essa direção representa um cul-de-sac na tentativa da vida. É somente em meio aquoso, em meio adequado, que as potencialidades da vida podem ser realizadas. A perfeição maravilhosa de minha estrutura o prova. Fim de citação. A nuance em que o argumento central de Vampiroteutes se diferencia do de Um Mundo Fabuloso é que na obra posterior, Flusser não pensa em termos da possibilidade de uma pura e simples superioridade evolucionária dos octópodes, mas no sentido de uma simetria na evolução, tendo como marco zero a praia. Desse modo, a evolução ocorrida terra adentro teria redundado no Homo sapiens, como espécie mais evoluída, enquanto o processo evolucionário mar adentro teria como ápice exatamente o Vampiroteutes infernalis. A colocação semelhante, equivalente, em 2 desenvolvimentos antipodais, teria gerado entre as 2 espécies implicadas na fábula grandes diferenças funcionais e morfológicas, mas também desconcertantes homologias, que são exploradas por Flusser até as últimas consequências. Uma delas é a posição ereta, a qual teria se originado em ambas as espécies por razões diferentes, acarretando, no entanto, uma importante semelhança existencial. Cito: os 2, Vampiroteutes e o homem, somos seres erguidos, assumimos posição vertical no mundo. A nossa verticalidade é consequência da virada da coluna vertebral com o crânio erguido, o que libertou a vista para a teoria e as mãos para a praxis. A sua verticalidade é consequência do desenroscar da espiral molusca em palma aberta com crânio no chão, o que libertou o pé para o apalpamento e a sucção do mundo. Ambos superamos por tal verticalidade a nossa animalidade, já que ambos passamos a existirmos no mundo em vez de simplesmente sermos mundo. Fim de citação. Mas apenas a postura ereta não seria suficiente para esse assemelhamento existencial entre o Homo sapiens e o Vampiroteutes, de modo que Flusser arrisca a hipótese de que, apesar de todas as diferenças filogenéticas, deveria haver algum tipo de semelhança no córtex cerebral das 2 espécies. Cito: na sua parte mais evoluída, o cérebro do Vampiroteutes é análogo ao nosso, embora tenha origem filogenética diferente. E embora guarde lembranças diferentes das nossas, faz com que Vampiroteutes pense como nós em muitos aspectos. Fim de citação. Essa proximidade no pensamento é o que, segundo Flusser, nos permite abordar o octópode não simplesmente como um objeto da biologia marinha, mas tratar a existência vampirotêutica como um fenômeno compreensível a nós, em que pesem as enormes diferenças entre as 2 situações vitais. Cito: não mergulharemos nas profundidades a fim de explicar coisa alguma, mas afinal de implicarmos-nos na situação de Vampiroteutes. Como não podemos observar as profundezas pelo método fenomenológico, entre parênteses, não sabemos mergulhar no oceano, procuraremos fazê-lo pelo método intuitivo, abre parênteses, mergulhando em Vampiroteutes, fecha parênteses, fecha aspas.
Esse método é para Flusser totalmente factível, tendo em vista uma tese que lembra a teoria da tradução da primeira fase do seu pensamento, segundo a qual traduzir seria uma espécie de transposição de um mundo a outro. Desse modo, após um inicial choque de reconhecimento, poderíamos identificar no Vampiroteutes, abre aspas, uma existência comparável à nossa, fecha aspas. Esse salto de mundo em mundo, que termina com a penetração no mundo de Vampiroteutes, é o que vem justificar a denominação de fábula que Flusser atribui à obra sobre o exótico octópode, num sentido que não por acaso evoca o título do supramencionado artigo do Estado de São Paulo, que se chama Um Mundo Fabuloso, né? Cito: trata-se de metáfora, transferência de um mundo para mundo, de maneira que tal tentativa metafórica não é teoria, mas fábula no sentido exato, no exato significado do termo. Estamos saltando de um mundo habitual para mundo fabuloso. Fim de citação. Teria sido apenas essa possibilidade de penetrarmos no seu mundo fabuloso, juntamente com a suposta simetria entre nós e o octópode, o que motivou o Flusser, na citação inicial dessa exposição, a qualificar o Vampiroteutes de seu parente? Certamente esses fatores podem ter tido seu peso, mas para além de qualquer princípio hermenêutico, de qualquer Einfühlung, salta também à vista uma profunda identificação do filósofo com o protagonista da fábula, a ponto daquele se implicar a si próprio na espécie que deveríamos compreender, dizendo, abre aspas, nós, os Vampiroteutes, fecha aspas, procedemos assim e assado. Outras expressões usadas na citação inicial, tais como olhar odioso e violência reprimida, remetem a importantes descrições sobre a ferocidade do animal, a qual é um elemento central no argumento da fábula e que, por sua vez, está ligada à especificidade da vida libidinal do Vampiroteutes infernalis. Na falta de detalhes sobre a vida sexual dessa espécie, Flusser chama atenção para a extrema complexidade do ritual de acasalamento dos octópodes em geral, o qual perdura por semanas após o coito e só se encerra com a maturação dos ovos fecundados e o surgimento dos filhotes. No que diz respeito à aludida relação da sexualidade do protagonista da fábula com seu caráter belicoso, Flusser recorre à teoria de Wilhelm Reich, segundo a qual o enrijecimento muscular, no limite a formação de couraças, em algumas espécies seria resultado do desvio da energia libidinal, originariamente destinada ao amor, para os atos de autodefesa, culminando com o odioso cultivo da guerra como um valor em si mesmo. No entanto, Flusser assevera que esse princípio, aparentemente compatível com o comportamento da espécie humana, não se aplica ao Vampiroteutes. Cito: ora, o que observamos na postura de Vampiroteutes é que seu corpo se retorceu em forma côncava e que a boca se aproximou do ânus até quase fundir-se com ele. É a postura libidinosa e, com efeito, Vampiroteutes vive orgiasticamente, mas é, não obstante, o mais guerreiro de todos os animais. He makes both love and war. Isto é, por certo, forma da existência inatendida pelo modelo reichiano. Fim de citação. Mas a importância da sexualidade para o mundo vampirotêutico não se esgota de modo algum na sua belicosidade, possuindo consequências não apenas existenciais, as quais poderíamos chamar também de gnosiológicas, já que implicam no modo como esse octópode conhece o mundo. Cito: o mundo excita Vampiroteutes sexualmente. Ele apalpa o mundo com tentáculos munidos de pênis e de clitóris. Aprende que compreendia com excitação sexual e seus conceitos induzem nele orgasmo. O mundo não é para ele sexualmente neutro e, portanto, insípido, como é para os homens. Para ele, tudo tem sabor masculino ou feminino, que é, portanto, excitante. O macho concebe com categorias diferentes das da fêmea, e há, portanto, leis da natureza masculinas e femininas. O mundo não é feito de neutral stuff, mas de matéria e patério.
E a dialética dos sexos é a dialética do mundo. Todas as demais dialéticas, entre o verdadeiro e o falso, entre o belo e o feio, entre o bem e o mal, são reduzíveis à dialética do sexo. Fim de citação. Essa dialética do sexo inclui a mudança de cor da pele do vampiroteutes, descrita na citação inicial como provável intuito de se comunicar com o seu observador, o que continua valendo se levarmos em consideração que o ato amoroso é também uma forma de comunicação, embora certamente não se reduza a isso. Mas esse aspecto comunicacional da mudança de cor na pele de nosso octópode merece consideração mais próxima. Na mesma citação inicial, Flusser fala de seus sentimentos de terror e embaraço ao contemplar o vampiroteutes no aquário. O terror, como já se assinalou, refere-se à hipótese de o vidro se quebrar e o animal despejar sua fúria sobre seu observador. Hipótese cuja associação com o nazismo será objeto de consideração adiante. Na suposição de que o vidro não se quebrará e que, portanto, não há motivo imediato para o terror, vemos predominar em Flusser o sentimento de embaraço. É de se supor que esse embaraço liga-se à situação de se estar diante de um fóssil vivo encarcerado numa vitrine, como se fosse, de acordo com a sugestão do filósofo, um animal de circo. Isso poderia não constituir propriamente um problema para o vampiroteutes se Flusser não atribuísse a essa espécie um sui generis e altíssimo desenvolvimento cultural, apenas operando com parâmetros radicalmente diferentes dos nossos. Cito: se definirmos cultura por modificação deliberada do mundo por um sujeito, a cultura está no programa tanto dos homens quanto dos vampiroteutes. Mas trata-se de dois conceitos diferentes de cultura. Para os homens, o mundo a ser modificado consiste em problemas que barram o caminho, e cultura é remoção de problemas para abrir caminhos. Cultura, em tal significado, é empresa emancipadora e é em um projeto contra objetos. Para o vampiroteutes, o mundo a ser modificado consiste em impressões que se precipitam sobre ele, e cultura é incorporação de impressões para digeri-las. Fim de citação. Em que pese essa diferença fundamental entre a cultura humana e a do vampiroteutes, Flusser insiste no caráter reflexivo dessa última, a ponto de afirmar que ela inclui até mesmo uma filosofia. Cito: vampiroteutes reflete e, dada a sua complexidade, se não refletisse, não teria sobrevivido. Pois quem diz reflexão, diz filosofia, de maneira que querer intuir a existência vampirotêutica implica querer decifrar a sua filosofia. Fim de citação. Essa empresa seria especialmente difícil, já que, como se assinalou, no ser humano a cultura é resultado de um processo de superação de obstáculos materiais externos, enquanto no vampiroteutes as coisas não ocorrem dessa maneira. A filosofia, enquanto parte da cultura nos seres humanos, teria pontos de partida, percursos e pontos de chegada quase irreconciliáveis com os do pensamento filosófico vampirotêutico. Ainda assim, um efeito da mera existência do vampiroteutes sobre a filosofia humana seria a premência de recolocarmos em questão o conceito de história e os seus efeitos sobre nosso pensamento e nossa cultura em geral. Cito: vampiroteutes nos obriga a repensarmos não apenas o conceito de história, como também a nossa própria historicidade. Seu comportamento sugere que o seu empenho histórico e o armazenamento de dados adquiridos diretamente nos sistemas nervosos dos membros da espécie e que o método de tal armazenamento não é a transmissão dos dados adquiridos por um membro da espécie aos outros. Não temos modelo para tal historicidade dialógica, que não passa pela mediação de objeto. Não temos modelo de uma história sem cultura objetiva, mas vampiroteutes nos oferece a oportunidade de elaborar tal modelo. Permite que completemos a história humana do seu ponto de vista, que façamos crítica vampirotêutica da história humana. Fim de citação. A compreensão de que seria história sem cultura objetiva passa mais uma vez pelo caráter orgiástico da existência do vampiroteutes. Uma vez que a obtenção do alimento nunca foi problema na riquíssima biodiversidade das regiões abissais,
Ele não teve necessidade de reprimir o sexo com o objetivo de economizar energias para sua subsistência, e a combinação desses dois fatores tornou ociosa a mediação dos objetos, a qual é indispensável na espécie Homo sapiens. A diferença de meio vital teria sido, entretanto, responsável por mais uma diferença de peso entre as duas espécies em comparação, a saber, a possibilidade de desenvolvimento no ser humano de um tipo de linguagem impossível nos octópodes. Cito: o homem é habitante de terra firme, e que é habitat banhado não por água, mas por gás chamado ar, que é condutor acústico como o é a água, embora condutor mais pobre. Os órgãos respiratórios do homem evoluíram a capacidade de fazer vibrar o ar de forma controlada pelo cérebro, e tais vibrações foram codificadas. Fim de citação. Desse modo, os seres humanos estão aptos a transmitir informações por vibrações sonoras, assim como os vampiroteutes o fazem por modificações na coloração da pele, o que possibilita à espécie humana um tipo de comunicação intersubjetiva, a qual, por sua vez, está ligada à historicidade, no sentido supramencionado de superação de obstáculos. Para Flusser, se esse propósito de informar os objetos se sobrepõe ao da interação com os semelhantes, a história humana adquire um caráter patológico. Desse modo, a contribuição vampirotêutica à crítica da historicidade humana se dá na medida em que os meios de comunicação desses octópodes são, além da mudança na coloração da pele, também a emissão de fluidos que produzem nuvens com desenhos prenhes de significado. Tudo isso sem necessitar de instrumentos externos, do tipo dos usados pelos seres humanos, os quais sempre comportam o perigo de extrema reificação no seu sentido mais estrito. Cito: Vampiroteutes não se limita a reproduzir apenas autorretratos. As nuvens por ele manipuladas vão assumindo as formas mais variadas, vão servindo de suporte a mensagens as mais variadas. E tais mensagens não mais são dirigidas a agressores, como é o caso de espécies mais primitivas, mas são dirigidas aos demais vampiroteutes. Trata-se nas nuvens de média de comunicação intersubjetiva, de média extremamente plásticos, efêmeros e fluidos, portanto rapidamente captáveis, e de interação altamente duvidosa e conotativa. Fim de citação. O caráter conotativo e duvidoso da comunicação vampirotêutica liga-se ao seu caráter de fruição estética, que, mais uma vez, é consequência de uma vida em que natureza e cultura não são âmbitos separados e até mesmo antagônicos, como na existência humana, mas simplesmente não há necessidade de que a cultura advenha da sublimação de impulsos naturais, o que implica num tipo de gozo, não apenas vital, mas social e até mesmo gnosiológico. Cito: Vampiroteutes nada na sua cultura, a lambe, a goza, a sorve. A cultura o leva ao orgasmo. Não apenas ao orgasmo fisiológico, mas ao orgasmo em todos os níveis existenciais, sobretudo ao nível do pensamento. O orgasmo, e não a sobrevivência, é o propósito da cultura. Felicidade, quão pálida e insípida é a cultura humana comparada com esta. Fim de citação. Isso não significa, no entanto, que a cultura vampirotêutica não seja perfectível, nem passível de radical crítica, tal como assevera Flusser numa passagem bem-humorada, suprimida na edição alemã. Cito: Mas é claro, Vampiroteutes é capaz de crítica cultural, tanto quanto o é o homem. Ele tem os seus Frankfurts. E aí Vampiroteutes vai descobrir que o propósito da sua cultura é fazê-lo esquecer pelo orgasmo que vai morrer. O propósito da sua cultura é esquecer a morte, como o é o propósito da cultura humana. Com essa diferença, a cultura humana procura reprimir a consciência da morte pela produção de objetos e pela repressão do sexo. A cultura vampirotêutica procura reprimir a consciência da morte pela excitação sexual e pela repressão da tendência suicidária e dá rumo ao canibalismo. Fim de citação. O caráter de engodo da cultura produzida pelo vampiroteutes estaria, portanto, ligado a esse seu lado sombrio, e a sua urgente crítica poderia ser um corretivo a isso que Flusser descreve como sua tendência suicida e canibalística.
Também, nesse particular, a situação de Vampiroteutes é análoga à do ser humano, pois, se nesse todos os atos bárbaros praticados são um indício da incompleta superação do estado bestial, naquele não ocorre de modo diferente. Cito: pois, se constatarmos gestos odiosos em Vampiroteutes, canibalismo, suicídio, comunicação de mentiras, estamos constatando que Vampiroteutes, ele também, consegue superar precariamente a sua animalidade. Fim de citação. Mas há um tópico que parece preocupar Flusser de modo particular, a saber, se o ardil da arte plástica produzida pelo Vampiroteutes, o qual tem o objetivo de confundir não apenas os seus inimigos naturais, mas também os seus congêneres, seria o prenúncio de uma produção estética humana que não encerre em si senão mentira, que corrobore o ódio e a dominação. Cito: será, pois, a visão da arte vampirotêutica necessariamente a visão de nosso próprio futuro imediato? Será a sociedade do futuro necessariamente sociedade do ódio, da mentira, da violentação do outro por sedução e pelo engodo? Há razões para dizer que tal futuro é provável, mas não inevitável. Fim de citação. A evitabilidade desse futuro para Flusser tem como fundamento exatamente a experiência histórica do homem, a qual se deu, como já se disse, pela contínua e incansável superação de obstáculos materiais que, se por um lado contém o perigo da reificação, por outro encerra a memória da cooperação, sempre possível de ser atualizada na interação social concreta entre os seres humanos. Cito: a diferença entre a arte de Vampiroteutes e a arte humana futura é esta: embora venhamos a desprezar o mundo dos objetos tanto quanto ele o despreza, embora tal mundo passe a ser para nós mero conjunto de canais efêmeros de comunicação como o é para ele, emergimos, ao contrário dele, de luta contra os objetos que levou dezenas de milhares de anos. Tal luta e as experiências adquiridas durante ela está guardada na nossa memória, mas não na sua. Pois travamos tal luta em cooperação de todos os homens contra os objetos, e podemos sair vencedores apenas graças a tal cooperação de todos. Ainda guardamos na memória que, inicialmente, no Paleolítico, todos os homens eram constantemente ameaçados pelo mundo dos objetos e, portanto, obrigados a se unirem contra tal mundo. De maneira que, para nós, os homens, o outro não é apenas o adversário a ser violentado para ser informado, mas também o aliado que informa junto conosco. Por certo, tal lembrança da aliança primordial vai caindo no esquecimento sob o impacto da cultura da massa, mas continua presente e pode evitar que nos transformemos em herdeiros e transmissores de informação programada. Fim de citação. A essa altura, percebe-se que a fábula de Vampiroteutes é também um pretexto, por parte de Flusser, para falar com grande radicalidade crítica do mundo contemporâneo. E a associação da emergência de Vampiroteutes, dentre outras coisas, com a ascensão do nazismo, à qual se associa o terror mencionado pelo filósofo na citação inicial dessa exposição, é algo que é totalmente explicitado na passagem que se segue. Cito: ultimamente, Vampiroteutes vai emergindo, em 3 exemplares no mar da China, sob forma da morte de Deus nos textos da teologia, sob forma do pensamento programado da cibernética, sob forma do cálculo proposicional da análise lógica, sob forma do romantismo assassino do tipo nazismo da psicossociologia. E isto para ficar apenas nos exemplos ad hoc escolhidos. E em todos estes abismos, e em outros, sua emergência inesperada que tem efeito de bomba, quando Vampiroteutes emerge, explode, porque Vampiroteutes vive sob pressão, já que foi recalcado até o fundo, e quando sobe, a pressão relaxa e destrói a paisagem. De maneira que o perigo parece não ser o próprio Vampiroteutes, mas a pressão sobre ele exercida. Isto é a razão por que se tem acreditado longamente, sobretudo durante o Iluminismo, que basta despressionar Vampiroteutes para torná-lo inócuo e civilizado. O que se deve fazer, segundo tal opinião, é fazê-lo subir pouco a pouco, com todos os cuidados técnicos disponíveis, para habituá-lo pouco a pouco às condições atmosféricas reinantes na esfera da luz diurna. Esperava-se que tal educação de Vampiroteutes o humanizaria.
Infelizmente, a atualidade e o passado recente fornecem provas insofismáveis que tal esperança é falha. Fim de citação. Como se sabe, Flusser reserva para a contemporaneidade, com todas as suas incertezas e até mesmo com as suas promessas, a designação de pós-história. E apesar de o filósofo não usar diretamente esse termo, há fortes razões para se crer que é essa situação que ele tem em mente quando descreve muitas das inusitadas características do octópode que dá nome à fábula. Aliás, é nesse sentido que eu proponho que Vampiroteutes seja uma alegoria da pós-história nos seus aspectos gnoseológico, ético-político e estético. A primeira das razões é que no livro em que se encontra a caracterização mais explícita desse momento da experiência humana, denominado Pós-História, 20 instantâneos e um modo de usar, o ponto de partida é exatamente o fenômeno Auschwitz, descrito como o chão que pisamos, no sentido de que o nazismo, enquanto eclosão descontrolada de enormes energias fortemente reprimidas, não é um acidente de percurso da época contemporânea, mas é apenas o paroxismo da pós-história no seu aspecto mais odioso e comprometedor, o qual, felizmente, tem sua contrapartida em termos de emancipação humana. Eu diria melhor, em termos de possibilidade da emancipação humana. O segundo motivo para a vinculação com a pós-história é a aguda e abrangente problematização que Flusser faz da história no sentido humano a partir da historicidade excêntrica do Vampiroteutes, o qual, taxonomicamente falando, é um animal com características antes pré-históricas, a ponto de ser chamado de fóssil vivo pela biologia marinha. Essa historicidade sui generis, ao ser traduzida do mundo fabuloso para o Vampiroteutes, do mundo fabuloso do Vampiroteutes para o mundo humano, poderia muito bem levar à designação de pós-história, que notabilizou a teoria flusseriana sobre a comunicação. Aliás, outra forte razão para considerar o Vampiroteutes Infernalis como alegoria da pós-história liga-se à característica de a comunicação nesses animais se dar por meio das mudanças de cor na sua pele, assim como na elaboração de complexos desenhos com a sépia expelida pelos seus cromatófora. Como já se assinalou, a espécie Homo sapiens construiu toda a sua cultura através do trabalho como meio de transformar o meio ambiente em proveito da sua própria subsistência física, sendo que ela nunca tinha prescindido da necessidade de produzir e utilizar objetos com esse fim. Em sua pré-história, boa parte das atividades humanas estava ligada à produção de imagens no sentido tradicional, das quais as pinturas rupestres são o melhor exemplo. Nesse momento, tais imagens eram o principal método de orientação do homem no mundo, até que a constatação de que elas também poderiam desorientar e alienar levou à invenção da escrita, cuja codificação linear das mensagens substituiu aquela de tipo plano das imagens e deu origem à história propriamente dita. De acordo com Flusser, a escrita coexistiu com as imagens tradicionais durante milênios, até chegar à posição de principal médium de comunicação humana na cristandade ocidental, especialmente a partir do Renascimento e, de modo predominante, a partir da Revolução Industrial. Desde meados do século XIX, no entanto, o predomínio da escrita estaria sendo ameaçado por um novo tipo de superfície, cuja produção se dá a partir de códigos lineares, como teorias científicas e demonstrações matemáticas, mas se manifesta como imagem, isto é, como código plano. Esse desenvolvimento se iniciou com a invenção da fotografia e nunca mais parou de acontecer, passando pelos meios eletrônicos analógicos até atingir os atuais meios digitais de alta definição. Como é amplamente sabido, a esse novo tipo de superfície carregada de significado, Flusser dá o nome de tecnoimagem ou imagem técnica, a qual se caracteriza pela depreciação de seu suporte material e pela sobrevalorização da informação nele contida. Exatamente essas imagens técnicas vêm a ser o fenômeno mais característico do período denominado de pós-história pelo filósofo. A vinculação dessa reflexão sobre as imagens técnicas com o Vampiroteutes torna-se evidente no penúltimo capítulo da fábula sobre o octópode, no qual Flusser, mesmo sem usar pós-história,
menciona a invenção da fotografia como corolário de um processo que passou por todas as fases relacionadas com a superação de obstáculos para a produção dos objetos de que necessitamos, a partir do qual o elemento imaterial, as informações contidas num suporte, passa a ter muito mais importância do que sua contraparte material. Isso se liga à sugestão de Flusser de que o Vampiroteutes sempre esteve lá onde a espécie humana demorou muitos milênios para chegar. Cito: o exemplo mais esclarecedor de tal nova ruptura do conceito cultura é fornecido pela fotografia, invenção precursora da segunda revolução ora em curso. A fotografia individual é objeto desprezível, de valor quase nulo, um estereótipo efêmero e facilmente restituível. O valor está na informação impressa sobre a fotografia, e esta está guardada no protótipo, o negativo. E tal protótipo foi produzido automaticamente pelo aparelho fotográfico, segundo determinado programa contido no aparelho. O fotógrafo não trabalha, mas funciona dentro do programa do aparelho e reprograma o aparelho. O propósito do fotógrafo não é produzir fotografias, mas o de transmitir informações através da fotografia. O que fascina o fotógrafo não é o papel fotográfico, o objeto, mas a informação a ser transmitida. O papel fotográfico é o que a pele é para Vampiroteutes, suporte de mensagens coloridas. Fim de citação. É interessante observar, reitero, que esse trecho citado agora é do Vampiroteutes Infernalis, não é da Filosofia da Caixa Preta, nem da Pós-História, nem de outro texto do Flusser que trata efetivamente das imagens técnicas, né? É interessante observar que vários aspectos dessa reflexão sobre a fotografia, os quais são desenvolvidos na Filosofia da Caixa Preta, têm posição de destaque no livro Pós-História, 20 Instantâneos e um Modo de Usar, que foi produzido quase simultaneamente com a obra mais conhecida e reverenciada de Flusser. Termos como aparelho, programas, funcionário, como aquele que não trabalha, mas funciona, no sentido de fazer o aparelho funcionar, são imprescindíveis na caracterização da situação pós-histórica, e até mesmo a possibilidade de o fotógrafo reprogramar o aparelho remete à posição atribuída por Flusser ao artista, enquanto aquele que introduz informações novas na sociedade, saturada de estímulos sensoriais, evitando, assim, que ela pereça num caos entrópico. Situação que põe em xeque o predomínio dos aparelhos e dos programas que transformam as pessoas em funcionários, anunciando que a pós-história possa ser não apenas o fim das promessas do futuro, mas um período de novas oportunidades para a espécie Homo sapiens. Nesse sentido, a atenção alegoricamente voltada ao Vampiroteutes Infernalis, animal biologicamente pré-histórico, existencial e esteticamente pós-histórico, desafia a humanidade a refletir sobre o seu próprio destino e sobre as chances de realização de seu conceito. Flusser talvez dissesse seu programa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo Duarte. Nós já temos uma pergunta. A pergunta é o seguinte: Caro Rodrigo, Vampiroteutes Infernalis igual a Vila Flusser? Pois é, essa é uma questão interessante, né? Porque eu até procurei ressaltar no meu texto, quer dizer, o altíssimo grau de identificação que Flusser demonstrou, né, com o Vampiroteutes, a ponto de dizer, né, de contrabandear, né, no meio do seu texto, né, nós os Vampiroteutes, né? E é muito interessante porque ele está falando, como eu disse, né, quer dizer, até certo ponto de um princípio hermenêutico, né, que seria alguma coisa como a fusão de horizontes, de Gadamer, alguma coisa assim, né? E ele, num determinado momento, porque a fusão de horizontes de Gadamer não implica em identificação, pelo menos não implica totalmente em identificação. Num determinado momento é como se ele curto-circuitasse esse próprio princípio hermenêutico da passagem de um mundo a outro, para apresentar uma pura e simples identificação, né, com o bicho, né?
E é muito interessante que esse trechinho, que não tem, pelo menos formulado desse modo, né, mais com uma narrativa mais forte, não tem na edição alemã, e que tem no manuscrito em português, desse namoro, né? Aliás, quando o José Castelo ontem estava falando da Clarice Lispector olhando para uma vitrine vazia, eu lembrei um pouco do Flusser olhando para o aquário em que do outro lado se encontrava o Vampiroteutes, né? Porque foi uma situação assim de um certo êxtase, né? Que, quem sabe, talvez teria gerado a produção dessa obra totalmente inusitada, não é? Que é ao mesmo tempo ficção, antropologia filosófica e com certos temperos gnosiológicos e, enfim, né? Mas eu acho que certamente isso eu acho que é muito evidente, quer dizer. E outra coisa, esse elemento que eu procurei introduzir também, quer dizer, quando Flusser viu o Vampiroteutes no aquário, em Banir, ele teve essa reação forte, tal, provavelmente terá tido essa reação forte como ele sinaliza, não é? Mas eu procurei mostrar que 20 anos antes ele já estava preocupado com o que diria um octópode perante um embrião, por exemplo, humano, né? A afirmação da superioridade, né? Esse texto é fantástico, né? Que se chama Um Mundo Fabuloso, né? E ele acaba sendo uma espécie de chave, porque o Flusser retoma argumentos desse texto, que é um texto de poucas páginas, é um texto que foi publicado num jornal, como uma espécie de crônica, né? Ele retoma esse texto para construir essa fábula mais estendida, que, apesar de não ser muito longa, tem alguma coisa de monumentalidade, por assim dizer, né? Então, mais uma pergunta aqui do Joaquim, que é a seguinte: como é que você, como filósofo, interpreta a crítica de Flusser à história? Pois certamente existe um lado do Flusser que é um pouco menos tematizado, que é o Flusser hegeliano. Todo mundo que já leu um bocado de Flusser já percebeu tanto como ele é siderado, por exemplo, por aquela parte da fenomenologia do espírito, né? Que é o corolário, né, da dialética do senhor e do escravo, né, que é chamada de consciência infeliz, não é? Então, quer dizer, ou eu perco o mundo ou eu me perco no mundo, alguma coisa assim. E essa formulação, né, essa leitura que Flusser faz da consciência infeliz de Hegel aparece muito e está espalhada praticamente pela obra do Flusser inteirinha, não é? E naturalmente isso faz, até aqui no Vampiroteutes também, a gente percebe como que a concepção de história que o Flusser tem, ela é muito tributária da concepção de história do Hegel também, né? Essa ideia do embate com os objetos, né, da história humana ser construída a partir do embate com os objetos, é o que possibilita ele fazer essa contrapartida, né, entre o Homo sapiens e o Vampiroteutes Infernalis, né? O Vampiroteutes, ele não precisa de objetos porque ele tem, quer dizer, onde aquele ponto que a humanidade demorou milênios para chegar, ele tem já embutido na sua própria natureza corpórea, né? E por isso que eu acho que ele é uma grande alegoria, né? No sentido benjaminiano mesmo da pós-história, né? Mas a história é muito isso, né? Esse embate da espécie Homo sapiens com os objetos, no sentido de garantir sua sobrevivência, de garantir a reprodução da sua espécie também, não é? Enfim, de se ver com a morte, né? Com a possibilidade, quer dizer, nós enquanto indivíduos sabemos, cada um de nós sabemos que vamos morrer, não é? E no entanto, nós gostaríamos de sobreviver enquanto espécie, e há de fato possibilidade de que nós sobrevivamos enquanto espécie, desde que a gente preste atenção em determinadas questões básicas, não é?
em relação à nossa própria espécie, em relação ao meio ambiente, em relação a uma série de coisas, né? Então eu acho que, enfim, eu acho que o conceito de história do Flusser não iria muito além disso que eu falei, resumindo muito e simplificando, né? Agora, o que é interessante observar é que toda vez que eu percebo, eu leio, assim, se eu estiver errado me corrijam, quando o Flusser fala da pós-história, ele sempre fala de um ponto de vista de uma vivência ainda histórica, em que a pós-história se apresenta no horizonte, né? Como uma possibilidade, né? Quer dizer, nós estamos diante de um horizonte pós-histórico, mas provavelmente nós, e nisso aquela distinção que ele faz, por exemplo, na fenomenologia do brasileiro, entre as sociedades históricas, por exemplo, do hemisfério norte, e as não históricas do hemisfério sul, asiáticas, etc., por exemplo, essa distinção, às vezes, ela não funciona muito bem, porque nas próprias sociedades que ele consideraria pós-históricas, por exemplo, pós-industriais, né, do hemisfério norte, existe permanentemente essa coexistência da pós-história com a própria história, eventualmente com a pré-história, né? Eu acho que o nosso horizonte está muito assim, né? O nosso horizonte histórico, ele é ao mesmo tempo pré-histórico, histórico e pós-histórico, né? Pegando o gancho da pré-história, a próxima pergunta é a seguinte: será o Vampiroteutis também uma alegoria da pré-história? Na verdade, o que ele tem de pré-histórico é literal, né? Porque a biologia marinha o classifica como um fóssil vivo, no sentido de que ele é um animal pré-histórico que tem uma existência, enfim, quase comprovada, pelo que eu pude levantar assim rapidamente, de muitos milhares de anos, né? Dezenas de milhares de anos, talvez muito mais, centenas de milhares de anos. Então ele é um animal realmente pré-histórico, que sobreviveu. Ele vive em águas muito, muito profundas, né? Aliás, quem quiser saber um pouquinho sobre, ver um pouco, né, o Vampiroteutis num videozinho, tem no YouTube, é só colocar Vampiroteutis Infernalis, que é um videozinho fantástico, né, que tem uma parte de animação que reproduz um pouco essas funções todas que o Flusser descreve sobre o bicho, né? Então ele é estudado com muita curiosidade pela biologia marinha, exatamente como esse fóssil vivo, né? Quer dizer, como um animal que existe pelo fato dele viver em águas muito profundas, etc., onde a maioria dos animais, inclusive marinhos, mal conseguem chegar, né? Ele é uma espécie muito antiga, que não teve problemas digamos, de sobrevivência, de ter a espécie aniquilada por predadores mais fortes, por exemplo, como muitas espécies pereceram, né? Então, de fato, quer dizer, no caso da pré-história, nós temos quer dizer, nem precisa ser alegórico o sentido, é quase literal mesmo, né? Mais alguma pergunta? Então nós encerramos a parte da manhã de hoje. Muito obrigada, professor Rodrigo Duarte.